Então tá. A segunda etapa, então, do Sherpa, a gente vai avaliar o comportamento do animal na arena. E aí a gente vai avaliar a ambulação dele, como que ele está andando, né? E atividade locomotora também, posição de pelve, de cauda. Então, para isso, nós vamos arremessar o animal. A gente não pode manusear o animal. A gente vai arremessá-lo dentro da arena e acionar o cronômetro por 30 segundos. E dentro desses 30 segundos, nós vamos contar o número de quadrantes que o animal percorre ao caminhar. Contando sempre um quadrante quando ele entrar com o corpinho todinho dentro desse quadrante. Tá? Nós não vamos fazer essa contagem aqui, mas seria isso. Assim que o cronômetro apitar, então, né, marcar os 30 segundos, a gente registra, então, dentro do item excitação de transferência, o número de, dentro da atividade locomotora, a gente vai registrar o número de entradas, né, de 4 patas, então, do animal dentro de 4 quadrantes. Também a gente observa a excitação de transferência, onde a gente observa a forma como esse animal cai e começa a andar dentro da arena. Então, se ele tá, né, se ele para um pouquinho, ou seja, ele teve um congelamento breve e continua com o movimento ativo. Se ele tem um congelamento um pouquinho mais demorado, né, e vai seguir também de movimentos aí, se tá moderado, se tá mais brusco, tá? E também a gente vai observar, então, fechamento de pálpebra, a gente observa como que ele tá caminhando, se tá encostando a pelve no chão, se tá normal, uma elevação de 3 milímetros mais ou menos, se a cauda dele também, ao caminhar, tá normal, ela não pode ficar encostando no chão e ela tem que estar ereta, né? Outra atividade que a gente observa também é o escape ao toque. Então a gente faz um estímulo no animal para ver se ele percebe a gente chegando próximo dele. Então aqui a gente, normalmente, ele não sai correndo dentro desse espaço. A gente movimenta as mãos e observa os olhinhos dele fechando antes da gente encostar, antes da gente chegar pertinho dele. E também a passividade posicional, que é o fato da gente puxar o animal pela cauda e observar ele reagindo, tentando fazer um movimento contrário ao nosso movimento, então. A terceira etapa, a gente vai continuar, então, observando o comportamento do animal. Então, a gente observa no primeiro momento, né, o comportamento dele na barra. Então, é a manobra no arame, onde a gente fixa, faz com que o animal segure, né, com as patinhas dianteiras na barra e solta, para ver a capacidade dele de conseguir levantar as patas traseiras e segurar no arame e não cair. O animal, quando ele está doentinho, o que acontece? Muitas vezes ele não tem essa força com a pata traseira para se segurar e fazer esse movimento, contornando aí o arame e segurando sobre ele, tá? Bem, seguido, a gente vai então levantar o animal pela cauda, sempre procurar manter uma mesma posição, segurando na pontinha da cauda. E a gente observa como ele está fazendo aqui, ó, ele está curvando o corpinho. Ele não ficou paradinho. Isso é uma atividade normal, principalmente dos C57, que são mais agitadinhos. Então ele está curvando o corpinho. Muitas vezes ele segura a patinha traseira, aqui não é o caso, não segurou a pata traseira, mas ele curvou o corpinho. E aí a gente passa então a trabalhar com a grade novamente. E aí a gente desce o animal devagarinho para observar se ele é capaz de ver as vibrisas da grade. Então aqui a gente está vendo, ó, que ele já está tentando pegar. Antes de encostar nas vibrisas, ele já está querendo buscar. Então, olha, ele pegou, né? Quer dizer, ele está enxergando bem.
E ele faz até uma forcinha com o corpinho, ó, mostrando que ele tá com uma força, que ele tá segurando bem fortezinho, bem forte essas vibrisas. Ele tá bem ativo e bem atento aos movimentos também. Então aqui a gente observa encurvamento do tronco, se o animal segurou pata, no caso ele não segurou, né? Encurvamento de tronco presente. Posicionamento visual, ele encosta antes do contato com as vibrisas. Ele tem uma força ao agarrar ativa e efetiva, né? Um animal que está normal, ele não está doente. Então agora a gente vai observar o tônus corporal dele. Tônus corporal aqui atrás. Aí a gente pode apertar mesmo, e aí a gente observa firmeza na musculatura. Quando a gente dá essa beliscadinha aqui, a musculatura volta ao normal. Ela não fica... Quando o animal tá doentinho, tá perdendo tônus muscular, essa musculatura ela demora a voltar. A gente vê um buraquinho afundando mesmo aqui na pele do animal. Aí a gente pode pegar o animal também. Esse tem que ficar espertinho com ele, senão ele morde mesmo. A gente vai ver aqui tônus abdominal, que também tá bem firmezinho. Esse critério aqui, ele é observado na quarta etapa, mas eu já vou mostrar, porque nesse momento em que a gente pega, a gente já aproveita para olhar tudo. Então, o tônus abdominal, mesma coisa. Olha, a gente aperta o abdominal, tá bem firmezinho, não duro, tá? Que é uma outra característica, mas também não tá flácido e nem flácido. Ele tá firme. Quando a gente belisca, dá a beliscadinha, ele volta ao normal. Então, seguindo dentro da parte 3, né? A gente vê o tônus corporal, a gente já viu o tônus corporal, vimos o tônus abdominal e o tônus dos membros. Tônus dos membros também, que tá com a patinha só durante a ambulação, a gente consegue observar esse critério também, porque ele tá andando normal, não tá encostando o pelve no chão. Então, o critério que a gente consegue associar também durante a ambulação. Aqui também a gente não tá observando, perdão, falei, já passei para a quarta etapa. Vamos continuar na terceira etapa então. Pina reflexa, seguindo então os animais. A gente pega então, aqui no caso é uma pontinha fininha, aonde a gente cutuca mesmo a orelhinha do animal e observa se ele vai ter aquele reflexo de sacudir a cabecinha mesmo. E aqui a gente procura seguir um critério sempre assim. Se você vai insiste um pouquinho, tem que fazer isso com todo mundo. Porque senão, aí, ele fez uma sacudidinha na cabeça. Então, tenta criar um critério sempre para quem vai fazer o Sherpa, né? Tá reconduzindo o Sherpa, fazer sempre da mesma forma. Porque se eu faço só uma vez, né, rapidinho, ele nunca vai manifestar. Se eu demoro muito tempo, ele sempre vai manifestar. Então, é bom ter um parâmetro, assim, uns 30 segundinhos de insistência, né? E não passar disso e nem menos que isso também, pra gente manter um padrão. Beliscada nos dedos. Antes de beliscada, o reflexo corneal também, aonde a gente vê, lá, só de encostar também com a hastezinha, ele fecha os olhinhos, então ele tá tendo reflexo corneal. E a beliscada no dedo também, que é outro fator que é importante para quem está analisando Sherpa, de criar um padrão dentro da sua análise. Porque se você fizer cada dia de um jeito, se você pega todo dia devagarinho, ele não vai puxar. Nem se você belisca demais, ele sempre vai. Então a gente tem que ter um padrão, geralmente segurar, apertar um pouquinho, e aí a gente vê a reação dele. Geralmente tremendo o corpinho, mostrando que essa beliscadinha mesmo, ele tá sentindo dor nas extremidades, que ele tá reagindo ainda à dor. Então, enfim, a parte 3 termina com a beliscada dos dedos, então. Então, a gente vai iniciar agora a quarta etapa do Sherpa. Nessa quarta etapa, ela também... Muitos parâmetros que são observados dentro dela podem ser observados também na etapa 3, quando a gente pega o camundongo, né? Eu vou pegar de novo, então, para poder mostrar as análises que são feitas nessa quarta etapa. Então,
Nós vamos observar aqui a cor da pele do animal, né? Olhando as patinhas, né? Do animal, a gente observa que elas são vermelhinhas e a gente consegue ver até os capilarzinhos sanguíneos mesmo dos dedinhos passando aqui, as veias, né? Passando aqui, capilar seria pra gente, pra ele é veia mesmo, é muito fininho, passando aqui bem vermelhinho, uma pele corada, bem rosada, né? Além disso, o batimento cardíaco também. O camundongo, ele ainda mais a gente manuseando ele, é normal ele já apresentar uma frequência cardíaca mais acelerada, né? Um batimento cardíaco mais acelerado. Mas quando o animal está com uma frequência cardíaca realmente mais acelerada por causa de uma hiperventilação, por exemplo, por causa de uma frequência respiratória alterada, a gente consegue observar, né? Tocando aqui com o indicador sobre o coraçãozinho, a gente vê que aqui ele está normal. E quando ela está normal, o que a gente observa mais é a força que o coração está fazendo para bater. A força desse músculo é mais intensa, a gente consegue detectar isso também ao toque aqui, né, observando. A gente já falou então dos tônus dos membros, né, do tônus abdominal. E um outro fator importante é a mordida provocada, né, que a gente coloca a pinçazinha, né, ou alguma outra haste dentro da boquinha do animal, provocando o animal mesmo para ver se ele vai reagir mordendo. Esse critério aqui é importante observar que, dependendo da linhagem, por exemplo, o Balb C, ele não mostra esse movimento de mordida que o C57 faz comumente. Então também é importante você estabelecer um critério, porque se você está trabalhando com o C57, só de encostar dentro da boquinha dele, ele já reage mordendo. O Balb não, porque é natural da linhagem. Então a gente tem que ver, né? Sempre insistir um pouquinho, estabelecer alguns segundinhos ali como critério de insistência para definir se o animal está reagindo, né, à mordida provocada ou não, tá? Então isso vai variar um pouco da linhagem que a gente está trabalhando. Bem, finalizado então essas observações, aqui também, né, solicita para a gente avaliar se tem lacrimejamento, mas isso é muito nítido quando tem, a gente consegue observar, né? Porque em volta do olhinho do animal fica molhadinho, então isso chama atenção, né? Salivação também, em volta da boquinha aqui do animal, a gente vê o pelinho molhado, então isso tudo chama atenção. Não é o caso desse animal. Não é o caso desse animal, porque ele é um animal normal, não está infectado. E agora a gente vai para os últimos critérios, que é o geotaxi, onde a gente coloca o animal virado de cabeça para baixo, na grade, né? Bem em ângulo de 90 graus, e a gente observa que esse animal, ao colocá-lo, ele já fez a volta, ele faz a volta e sobe na grade, que é um movimento normal, um reflexo natural de um animal saudável. Vou colocar mais uma vez, e ele é bagunceiro, então a gente coloca o animal, e aí ele tem como reflexo normal fazer a volta e subir. O animalzinho, quando já está doente, principalmente no caso da criptococose, que ele começa a ter uma manifestação cerebral mesmo, ele já não tem mais essa condição, esse equilíbrio de fazer essa volta. E aí muitas vezes a gente observa que ele, às vezes desce, movimenta, mas não consegue fazer a volta, ou faz a volta e não consegue subir, ou até mesmo cai, né? Então são reações que estão descritas, né, dentro do protocolo, mas que a gente observa com o animal doentinho, tá? E finalizado, então, essa análise da geotaxia negativa, nós vamos fazer o reflexo postural, em que a gente observa a capacidade do animal de cair de pé, que é outra característica normal da espécie, né? Durante um movimento, eles conseguem, mais brusco, eles conseguem cair numa posição de pé, né? Com as 4 patinhas. Então a gente roda o animal, tentando fazer com que ele perca o equilíbrio e solta. E aí ele cai
a gente observa que ele cai bem, deixar ele calmar um pouquinho, que ele cai de pé. Quando o animal também está doentinho, principalmente com complicações neurológicas, a gente observa que ele cai de lado, né? Que ele fica de barriga para cima, né? E cai de lado e às vezes não consegue voltar. Então são as reações que a gente observa aí, o comprometimento neurológico desses animais.